Torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouquinho de tudo aí que vem ocorrendo nos bastidores de São Januário. Vamos falar aqui, sobre a renovação do Léo Jardim, porque o Vasco pode estar anunciando oficialmente essa semana a renovação com o goleiro Léo Jardim. E também vamos falar aqui, sobre reforços, porque tem jogador que já foi especulado como possível reforço do Vasco, acertando com outro clube brasileiro. E a gente vai trazer aqui todas essas informações. Já peço aquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E vamos começar aqui pelo nosso goleiro Léo Jardim, porque o Léo Jardim está prestes a ser anunciado oficialmente como goleiro do Vasco da Gama até 2030, isso mesmo. E com salários aí beirando a R$1 milhão, não passando disso, O Léo Jardim vai receber aí praticamente menos do que R$1 milhão, Se especulava-se que Léo Jardim iria receber mais de R$1 milhão aqui no Vasco, isso, aquilo, outro. Teve jornalistas aí falando que o Léo Jardim pediu R$1,5 milhão, queimando o cara com a torcida do Vasco. Nada disso aconteceu, Teve até nota aí de torcedores contra o Léo Jardim, Muitos aí chamam o Léo Jardim de mercenário, falando que o Léo Jardim não tinha caráter. E o Paulo Pintobeira, que é o empresário do Léo Jardim, e também o próprio jogador, nenhum momento respondeu às críticas, nenhum momento falou a respeito, dessa proposta de R$1,5 milhão, isso, aquilo, outro, que foi coisas aí inventadas, cavadinha de jornalistas para queimar o goleiro com a torcida do Vasco, E até mesmo aí também para estar inventando, falsas notícias, para estar ganhando visualizações aí. A gente sabe que tem muitos jornalistas aí que, quando não tem assunto, eles vêm para as câmeras, para inventar notícias, para querer se aparecer aí, para gerar conteúdo. E a situação é a seguinte: o Léo Jardim essa semana vai ser oficialmente anunciada aí a sua renovação com o Vasco até 2030, meado do ano, de 2030, e vai ter um salário aí inferior a R$1 milhão. E também o Léo Jardim, que tem 141 jogos com a camisa do Vascão, vai ter aí a possibilidade aí de ter uma carreira, mais extensa, e também aí com possibilidade até mesmo aí do Vasco até lá, tá brigando por títulos. E também o Léo Jardim ter aí uma carreira consagrada com a camisa do Vascão, que o goleiro merece, tá no Vasco desde 2023, ajudou muito na permanência, assim quando chegou, em 2023 também, principalmente ano passado, ajudou muito o Vasco nas campanhas aí da Copa do Brasil, do Brasileirão. Léo Jardim na Copa do Brasil, para quem não lembra, ajudou o Vasco a se classificar em cima do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Água Santa. E também acho que tem mais um time aí, foi 4 disputas de pênaltis aí que o Léo Jardim foi essencial para ajudar o Vasco a ter classificado e ter chegado, a uma semi de Copa do Brasil no ano passado, e ter também arrecadado muito dinheiro, mais de R$10 milhões aí que o Vasco ganhou só com o Léo Jardim fazendo a sua função, exercendo sua função dentro de campo, agarrando muitos pênaltis, ajudando o Vasco nas horas aí que o Vasco mais precisa. É um goleiro muito decisivo, e agora, tem a chance aí de continuar fazendo uma carreira aí muito bonita, continuar construindo uma história no Gigante da Colina. E o Léo Jardim vai ficar aí até 2030, e sem dúvidas aí vai ajudar muito o elenco do Vasco, é um dos principais jogadores
do elenco do Vasco. Na minha opinião aí, está entre os 5 melhores aí, né, do elenco. O Léo Jardim é importantíssimo. E também o Léo Jardim agora vai ter aí, né, a possibilidade até de disputar títulos aí, né? Que se Deus quiser, o Vasco vai estar mais organizado, né? Com o passar dos anos aí, né? Tomara que essa diretoria continue procurando, né, melhorar a situação do Vasco, continue procurando evoluir, né? Reforma do CT, que já está acontecendo, né? Algumas pequenas reformas, e que também o potencial construtivo de São Januário seja vendido, para a gente, enfim, né, ter aí um São Januário moderno, e também que o time continue sendo aí encorpado, né, que venha a receber contratações, investimentos, muitas coisas aí tem que conspirar a favor para o Léo Jardim ter aí uma carreira bacana, né, poder até mesmo, né, ganhar títulos e pensar até mesmo em continuar a sua carreira aqui, né, no Vasco, até mesmo encerrar, né, no futuro a sua carreira com títulos aí, né, com muitas glórias, muitas histórias interessantes, mas vai depender também da diretoria do Vasco, e a gente sabe também que o Léo Jardim tem vontade de jogar novamente em algum gigante da Europa. Isso o Léo Jardim não esconde de ninguém, né? O Léo Jardim já jogou no Lille, que é um time muito tradicional da França, né? Só que depois do Lille, né, o outro gigante que o Léo Jardim jogou foi o Vasco, né? Lembrando que o Léo Jardim também começou no Grêmio, só que no Grêmio ele teve ali uma passagem ali, né, um pouco discreta, porque ele veio da base do Grêmio e depois, assim que foi lançado nos profissionais, ele era reserva, se eu não me engano, daquele goleiro que foi campeão da Libertadores, né? Acho que foi o Marcelo Groy, sei lá, Grotti, que foi o campeão da Libertadores com o Grêmio, e o Léo Jardim era reserva naquela ocasião. Não lembro muito bem o nome desse goleiro, mas eu sei que o Léo Jardim participou daquele plantel, né, do Grêmio, que foi campeão da Libertadores em 2017, mas ele não jogou, né? Ele era reserva. Então aonde ele foi jogar muito, né, foi no time aí do Lille da França, e também teve uma passagem pelo time de Portugal, se eu não me engano foi o Boa Vista, né? Ele foi até contratado também pelo até então executivo do Vasco, Ademar Lopes, que também contratou ele também quando estava no Lille. Nos dois clubes aí o Ademar trabalhou, no Boa Vista, no Lille, e ambos aí trabalhou com o Léo Jardim, né? E agora no Vasco o Ademar Lopes é o novo executivo e está aí, né, organizando o clube. Já renovou aí o contrato do Felipe Coutinho por mais 1 ano e meio, e agora vai renovar o contrato do Léo Jardim por cerca aí de 5 anos, né? Léo Jardim vai ter um contrato até meados de 2030 com o Vasco, salários aí beirando a R$1 milhão, assim como eu já citei. E é isso, agora é só aguardar o pronunciamento oficial aí do Vasco, né, para estar oficializando a contratação do Léo Jardim aí por mais 5 anos aí, né. E é isso. Agora a gente vai falar de contratações, né, porque a situação é o seguinte: Brian Rodrigues, que já foi sondado ano passado, né, para ser reforço do Vasco, já foi sondado no início desse ano. Inclusive o Vasco tentou trazer, né, ele no início desse ano de 2025, só que naquela ocasião o antigo diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, era muito lento, era um cara incapaz, né, de conseguir cumprir suas funções como diretor de futebol do Vasco. Foi muito lento, não fez proposta para o América do México, não conseguiu, né, ser efetivo na contratação. O Vasco até então tinha investido muito dinheiro, né, no Lloyd, no Moreira e também no Garré. Essa grana aí dava para trazer tranquilo o Brian Rodrigues, mas
por deméritos aí do Marcelo Santana. O Brian Rodrigues acabou ficando no América do México, né? O América do México recebeu a proposta do Vasco já quando a janela já estava perto de fechar e não teria tempo do clube mexicano conseguir contratar um outro jogador, né, para repor a saída do Brian Rodrigues, e acabou que o América segurou. E agora, nessa janela do meio do ano, já vê especulações aí que o Vasco já tinha praticamente acertado com o Brian Rodrigues, isso, aquilo, outro, mas foi apenas aí conversas, né, jogadas fora aí, né, por jornalista, influencers, etc e tal. Sendo que em nenhum momento o Vasco tinha nenhum acerto verbal com o Brian Rodrigues. E agora saiu uma informação que o Santos vai contratar o Brian Rodrigues, já está palavrado. Inclusive já tem até data aí para o Santos estar oficializando a contratação. Lá para quarta-feira o Santos pode estar anunciando a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que a torcida, né, tinha muita vontade de vê-lo jogando com a camisa do Vasco. Inclusive toda a janela já vê o nome de Brian Rodrigues, né? Todo mundo começa a falar do Brian Rodrigues, né? Jornalistas, canais, etc. Os influencers, né? Todo mundo começa a citar o Brian Rodrigues, né? Especular como possível reforço do Vasco. E agora, com essa informação aí, né? Que o Brian Rodrigues está indo para o Santos, esse será aí o fim da novela, ou tem alguma possibilidade do Vasco tentar dar a volta por cima aí nessa negociação, né? E correr atrás para tentar contratar o Brian Rodrigues, né? Que é um atacante de 25 anos, que atua na América do México, né? Um atacante com muita qualidade, faz muitos gols, entrega muitas assistências. E se o Santos realmente contratar o Brian Rodrigues, vai conseguir fechar, né, uma das suas contratações aí, né, ao lado do Neymar nesse ano, como contratações aí com status de reforço de peso, e vai ajudar muito o time do Santos, né, que está numa fase ruim, apesar de ter ganhado aí os últimos jogos, né, ter conseguido respirar no Campeonato Brasileiro. O Santos saiu da zona de rebaixamento e tem aí, né, um princípio de melhora. E com essa contratação, essa possível contratação do Brian Rodrigues, vai qualificar muito o elenco do Santos. Se o Neymar estiver ajudando ali, né, conseguindo jogar, que ele já vai ajudar muito. Ele, com o Brian Rodrigues ali, né, Guilherme, algumas peças ali que o Santos tem, né, que são jogadores até interessantes. Uns, inclusive, eu queria até ver jogando aqui no Vasco, como no caso desse Guilherme, que é um ótimo jogador, um ótimo ponto. Vai ser aí reforço de peso, e a gente vai ficar, né, chupando o dedo aí, porque já há uns quase 2 anos aí se especula Brian Rodrigues como possível reforço do Vasco. Inclusive eu já falei desse jogador aqui no meu canal mais de 10 vezes. É um ótimo ponta, é um cara que atua, né, nas duas pontas. Se eu não me engano, a posição principal dele é na ponta esquerda, né, aonde o Nuno Moreira, que é o nosso titular absoluto, né, que joga muita bola também, nosso Nuno joga. E as posições secundárias aí do Brian Rodrigues é a ponta direita também, e o meio de campo, né, ele joga também como segundo atacante. Mas aonde ele consegue fazer uma fumaça é jogando nas beiradas ali, né, um jogador insinuante, tem ali um ótimo drible, consegue ganhar facilmente, né, o X1 contra os zagueiros adversários, tem uma ótima finalização de fora da área. O Brian Rodrigues, sem dúvida, seria um ótimo reforço, né? Mas também, se não vier, eu não vou ficar aqui chorando, porque os pontas do Vasco estão jogando muita bola, não. O Nuno Moreira tá comendo a bola, tá jogando muito. É um cara que entrega muitos gols, muitas assistências. A mesma coisa eu tenho para dizer do Ryan, que inclusive está no Vasco até esse momento, porque foi aí um pedido do Fernando Diniz para não negociar o Ryan nessa janela do meio do ano, né? E com isso o Ryan continua no Vasco, e isso também é uma coisa a se comemorar, porque é um jogador que está sendo aí muito especulado, né, por gigantes
da Europa, né? Roma, Fiorentina, entre outros clubes aí europeus, até aqui no Brasil, né? Botafogo, Palmeiras, já tiveram aí certo interesse na contratação do Ryan. E a diretoria segurou, né, o Ryan para a disputa aí do Mundial do Sub-20, né, com a seleção brasileira que vai ter aí. E o Ryan vai ser titular absoluto. E é isso, torcedor. Não tem o que se lamentar. A gente veio trazer a informação aqui porque aqui no nosso canal a gente não esconde as informações, né? Não sonegamos. E essa situação aí do Brian Rodrigues ter acertado com o Santos aí, né? A gente fica um pouco triste, mas a gente tem que pensar também no futuro. O Vasco acertou a contratação do Thiago Mendes, né? E tem a possibilidade de acertar mais algumas contratações até o fim dessa semana, né? Tem o jogador Edwin Cetré e também tem o Alan Minda, tem o Carlos Andrés Gomes, muitos outros jogadores aí que o Vasco vem especulando como possível reforço para conseguir aí fechar mais algumas lacunas, né? Mais alguns reforços para esse elenco. Tem também a situação de zagueiro, né? De repente aí o Vasco negociando algum zagueiro vai ter que ir atrás no mercado para contratar outro zagueiro aí para repor. Então ainda vai ter muitos reforços chegando aqui no Vasco, né? Por enquanto só o Thiago Mendes é oficial aí, né? Já é reforço do Vasco. Inclusive amanhã vai ter aí, né, a chegada do jogador, né, aqui no Brasil. E vai ter também a sua contratação aí oficializada. E depois vai ter a apresentação, né, do jogador no CT Moacir Barbosa. E a gente vai trazer aqui todos os detalhes, todas as informações que forem saindo sobre reforços e também sobre o time do Vasco, né, que tem um compromisso marcado dia 12 de julho no Mané Garrincha às 6h30 da noite contra o Botafogo. O Vasco vai ser o mandante dessa partida e a gente vai trazer, né, durante a semana aí, todas as informações e detalhes do jogo do Vasco e também de reforços, de renovações, né? Por enquanto, Felipe Coutinho renovou, o Léo Jardim também já vai encaminhar sua renovação. Nessa semana já sai oficialmente sua renovação com o Vasco e depois acredito que o Ademar vai estar procurando renovar, né, o contrato de Puma, Paulinho, Jair, entre outros jogadores aí do nosso elenco, né? Tem jogadores de base também. E é isso. Tamo junto aí, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.